Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 17, versos 5 e 6. Aqueles que se submetem a rigorosas austeridades e penitências, não recomendadas nas Escrituras, executando-as por orgulho e egoísmo, que são impelidos por luxúria e apego, que são tolos e que torturam os elementos materiais no corpo, bem como a super-alma que mora dentro deste, devem ser conhecidos como demônios. Repetindo, Bhagavad Gita, capítulo 17, versos 5 e 6. Aqueles que se submetem a rigorosas austeridades e penitências não recomendadas nas Escrituras, executando-os por orgulho e egoísmo, que são impelidos por luxúria e apego, que são tolos e que torturam os elementos materiais do corpo, bem como a super-alma que mora dentro deste, devem ser conhecidos como demônios. Eu vou ler o sânscrito. Ashastra vihitam goram tapyante yetapo janaha dambhahankara samyukta kamaraga balam vitaha kashayanta sharidastam bhutagramam achetasaha mam chaivanta sharidastam tanvidi asura nischayan. Om. Muito bem. Gente, que boa notícia essa para nós, né? Vocês repararam que isso é uma boa notícia para nós? Hoje é um dia de boas notícias, né? Porque olha só, veja bem. Aqueles que fazem austeridades, que maltratam o corpo, que fazem todos esses processos de os exercícios mais austeros, né? Devem ser considerados isso para alcançar a iluminação. Para alcançar, porque o verso está dizendo, para alcançar a iluminação, aqueles que fazem austeridades pessoais voluntárias, que infligem dores no corpo, etc., ou austeridades, né, extremas, devem ser considerados demônios. Olha, a gente sempre toma cuidado aqui, né, sempre tomamos a precaução de reestruturar essa fala, ou essa interpretação. O contexto da origem da palavra é asura, que significa aqueles que são independentes do Senhor Supremo, aqueles que agem independentemente, aqueles que não incluem a pessoa suprema na pauta das suas demandas. Isso é asura. São os que são independentes, os que tomam atitude independente, aqueles que não reconhecem a autoridade da pessoa suprema. Eu estava vendo um documentário. Isso não significa que a pessoa é má, que a pessoa é cruel, que a pessoa é ruim. O conceito de demônio é um negócio, né, meio cabuloso, bizarro. Você imagina um demônio, você... que isso, né? Mas veja bem, eu vou falar uma pessoa que vocês conhecem, tinha uma curiosidade que talvez vocês não saibam, né? Ou sabem, mas não tem assim, essa referência nesse sentido. O São Francisco de Assis, por exemplo, ele morreu, a causa do falecimento de São Francisco foi em função das austeridades que ele criou da cabeça dele, do jeito dele. O Francisco era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, né? Ele era um garoto normal, como qualquer garoto. Ele era um rapaz bonito, um rapaz sedutor, atrativo. As meninas amavam ele. Ele era um show na cidade. Todas as meninas, todas não, né? Mas assim, as atiradinhas da época, a cidade era Assis, era uma cidade próspera, então tinha muitas meninas, patricinhas, bonitinhas, as belas, as riquinhas.
gostavam de, se glorificavam de terem tido o Francisco como um amante, um namorado. Na época, assim, era o tema da época. A menina, para ser uma menina reconhecida entre as outras, tinha que ter tido um caso com Francisco, um namoro, pelo menos, ou pelo menos devia ter tido algum encontro com ele, para serem consideradas meninas assim e tal. E na época, o Francisco ele era conhecido assim dessa forma. Ele era rico, bonito, o pai dele era rico. E naquela época, os reis, os homens ricos, tinham um orgulho da nobreza. E o orgulho da nobreza era, olha só a loucura humana até onde vai, era mandar o filho para a guerra. Vê se pode uma coisa dessa. Os homens ricos preparavam os filhos para serem cavalheiros do reino, aquela coisa de lutar com a espada e tal. Então, para os homens, mandar um filho para a guerra era um ato de nobreza que um pai poderia fazer. Tá? E na época do Francisco, estavam começando as cruzadas. Né? Então, foi acho que a segunda cruzada, se eu não me engano. Foi na segunda. Na primeira, né, os cristãos derrotaram os muçulmanos. Na segunda, foi na segunda cruzada. Então, como tinha aquela aura de vitória dos cristãos sobre os mouros, as famílias ficaram orgulhosas de mandar os seus filhos para a guerra. Então, Francisco foi convocado para a guerra. A cruzada, na verdade. E ele ia defender o Papa. E defender o Papa aumentava o prestígio da família. Então, o pai do Francisco equipou o filho, sem devido treinamento militar, para a guerra. Teve um treinamentozinho lá. Mas era tipo assim, parecia que a propaganda do período era que os mouros eram muito fracos e que era muito fácil vencer os muçulmanos. Então, Francisco foi nesse humor para a guerra. Só que quando ele chegou lá, a realidade era outra. Os muçulmanos já tinham se reorganizado, já tinham se reestruturado, estavam prontos para receber os cristãos. E foi uma carnificina. O Francisco viu as pessoas serem degoladas, dilaceradas. E numa guerra, a estupidez humana se manifesta. Guerras são locais perfeitos para serial killers, para psicopatas manifestarem as suas naturezas. Então, estimula o ser humano a ser um killer, um assassino, um psicopata, porque é autorizado matar. E a indiscriminação é alta. Então, entra criança, mulheres, todo mundo entra no fio da espada, como eles chamam. E você sair de um ambiente em que você é uma pessoa que vive de felicidades, de facilidades, e você ter que enfiar uma espada no coração de uma mulher ou de uma criança, mexe com a cabeça. Foi isso que aconteceu com ele. Ele voltou, ele foi considerado desertor. Ele fugiu. Ele não ficou. Mexeu tanto com a cabeça dele que ele fugiu, voltou para casa, arrasado, destruído. Psicologicamente, ele não sabia que a humanidade era aquilo. Ele vivia de prazeres, de felicidades. Então, esse choque de realidade produziu sobre ele um efeito psicológico de não querer mais ser humano. Romper com a humanidade. E o caminho que ele adotou foi o caminho do ahimsa, da não violência. Um caminho parecido com o caminho védico. Do ahimsa, da não violência. Então ele foi praticar o ahimsa, a não violência. A referência era Jesus. Ele não tinha muitos conhecimentos sobre Jesus. Ele não era uma pessoa religiosa. Ele só era um garoto normal. Depois que ele teve essa catarse, esse choque de realidade, ele então foi procurar, nas referências que tinha, quem seria alguém equivalente para ele poder se associar. E aí ele encontrou na pessoa de Jesus essa referência. E como ele não tinha experiência religiosa, ele foi criando um modelo de religião
particular dele, que ele não tinha experiência dos protocolos da religião, dos caminhos que tinha que ser feito, nada disso. Ele só criou uma comunidade com o objetivo de proteger as pessoas que sofriam dos sofrimentos da vida. Só isso. E aí se gerou toda uma estrutura teológica ao redor dele. Quando ele tinha alguns momentos dele em que a vida anterior, de prazeres, de felicidade, de amores, que ele tinha algumas namoradas, naquela época era autorizado ter mais que uma namorada, era muito comum os homens terem a esposa formal e ter as chamadas concubinas, que eram, por exemplo, o Leonardo da Vinci é um filho considerado bastardo de uma segunda esposa, Leonardo da Vinci. Era muito comum nesse período. Você tem uma esposa formal e você tem várias outras informais que não têm poder legal, os filhos não têm direito legal sobre a herança do pai, mas que são assistidas, protegidas, alimentadas, cuidadas por esses homens que tinham mais que uma esposa. E era muito comum os jovens ricos já terem uma série de mulheres à disposição, e uma delas era eventualmente eleita como esposa, e as demais entravam, então, no campo das concubinas. Então, ele tinha algumas namoradas. E isso fica na mente. Então, quando ele tinha as reminiscências dessa experiência do passado e sentia os impulsos naturais de um ser humano homem, o que ele fazia para resolver esse problema? Ele não tinha conhecimentos técnicos de yoga, ele não tinha experiência de autocontrole, ele nunca foi monge. O Francisco nunca foi monge. Ele não tinha experiência técnica de como ter autocontrole mental. Então, ele foi criando os seus modelos pessoais. O que ele fazia? Ele se retirava no inverno, principalmente, para uma cabana que tinha no alto da montanha. E era tudo cheio de neve. Essa cabana tinha uma plantação de rosas, que durante o inverno as folhas caem, fica só os espinhos. Então, ele, para combater os impulsos eróticos naturais que surgiam na mente dele e que ele rejeitava por uma questão de se considerar injusto ele desfrutar a vida dessa forma, enquanto que o mundo é cercado de sofrimentos, ele então se despia por completo e se atirava contra os roseirais e se machucava todo, o corpo dele ficava todo sangrando, ficava todo machucado, para combater os impulsos eróticos da mente. E quando isso não era o suficiente, ele então fazia como se fossem bonecos de neve e abraçava esses bonecos de neve nus, estando ele nu, para infligir sobre si um sacrifício físico para combater o impulso erótico mental que ele estava rejeitando. Tá? E ele conseguia manter o autocontrole mental dessa forma, e ele fazia isso com uma frequência. Nos invernos, ele se retirava para essa técnica que ele utilizava. O resultado foi que ele veio a óbito por tuberculose. A tuberculose não foi consequência de ele tratar pessoas com lepra. A tuberculose foi consequência dessa técnica que ele utilizava para combater os impulsos eróticos internos. Então, se a gente pegar esse verso e aplicar no caso do São Francisco, tem como a gente dizer que o São Francisco é um demônio? Obviamente que não. Porque não é o caso. Tá? Principalmente porque quando a técnica é utilizada, independentemente de qual seja, ela é prejudicial, causou um prejuízo. E é muito sofrido também. Mas o que nós temos que entender com esse verso, principalmente, é que quando o ser o faz, como está sendo falado aqui, por orgulho pessoal, por vaidade, por alta adoração, para ser considerado pelos demais um ser especial, um presente de Deus para a humanidade. Essas pessoas, que são orgulhosas, adoradoras de si mesmas, autólatras, elas devem ser consideradas assúricas, no sentido de que elas são independentes, elas não incluem uma pessoa, uma autoridade na sua pauta. Elas são autoridades de si mesmas
E elas inventam os seus próprios sistemas de religião, não necessariamente porque elas querem evidenciar a pessoa suprema, mas porque elas querem ser o centro do processo da adoração, elas querem ser adoradas. Isso é orgulho. No caso do São Francisco, da descrição que eu dei, é um processo que ele criou, mas o objetivo não era ele ser adorado. Ele nunca teve esse objetivo na pauta. Então, o que faz uma pessoa ser assúrica ou divina é se a pessoa suprema está na pauta ou não dela. E por assúrica, nós não queremos dizer necessariamente demônio, essa bizarrice. Necessariamente não. Então, essa possibilidade de ser um assura ou de ser um sura está dentro de nós. Nós convivemos com essas duas probabilidades continuamente. E dependendo de qual é o nosso objetivo em mente, nós podemos nos avaliar como seres assúricos ou como seres súricos, ou divinos, ou, se você preferir usar essa palavra, se você quiser, está disponível aí, demoníaco, ou então simplesmente um ser vaidoso, que é também sinônimo de um ser assúrico. Então, a gente tem que colocar na pauta que o nosso objetivo principal sempre deve ser o de incluir a pessoa suprema. Os métodos que nós vamos utilizar, eles podem ser agressivos contra o corpo, como foi o caso de São Francisco, porque ele era um jovem sem experiência nenhuma, ele não teve nenhum treinamento técnico. Então, é completamente, vamos dizer, perdoável e compreensível esses processos que ele infligiu sobre si mesmo, no desespero dele de ficar completamente livre, né, dos impulsos humanos, porque ele queria ser um ser divino, e ele entendia, pelo menos ele considerava que, né, a negação do impulso erótico o tornaria um ser divino, então ele foi por essa direção. Isso é completamente compreensível, respeitável e até, vamos dizer assim, aceitável, levando-se em consideração de que ele não tinha conhecimento técnico nenhum. Então é totalmente compreensível. O objetivo dele era emancipar-se, e o ponto que ele realçava era a direção daqueles que tinham conhecimento acerca da pessoa suprema. Então ele realçou o mestre em si, na qualidade de Jesus, que era o mestre dele, principal, né? Então, ele o fez realçando outra pessoa, não a si mesmo. Então, sempre que você olhar para si mesma ou para si mesmo no espelho, você deve se fazer a seguinte questão: quem realmente, né, eu estou adorando? A mim mesmo enquanto personalidade, ou de fato, com a minha existência, eu estou realçando a pessoa suprema? Aí você consegue um termômetro para definir qual é a sua natureza interna e calibrar a sua natureza para ser divina. Porque com isso, você se torna um ser amável, não perigoso, inclusive para Deus. E essa é a nossa tarefinha aí de casa, né? Nos tornar seres amáveis. E para isso nós temos que compreender bem essas duas naturezas para optar por uma delas. E é isso que nós estamos fazendo. Felizmente, né, nós temos uma boa oportunidade de resolver essa questão definitivamente. O Mahamantra nos torna seres, né, pacificados e predispostos a nos imergir, né, na pessoa suprema. Bom, eu vou, então, aqui pausar aqui a nossa dissertação aqui, tá? E gostaria de agradecer a oportunidade, né, de falar com vocês. Gostaria de aproveitar também para agradecer a Renata por nos conduzir, né, tão cuidadosamente no nosso caminho dos mantras, na sala dos mantras, nos gotas védicas. Gostaria de agradecer, né, assim, essa injeção de entusiasmo, né, de força espiritual, de determinação de todos vocês que, né, assim, alimenta a sala dos mantras, onde nós nos alimentamos, né, como uma colmeia, que, assim, produz ali o néctar, do qual todos nós nos alimentamos, né, dessa Shakti, dessa força espiritual, para que a gente tenha condições de cumprir o nosso Dharma enquanto seres humanos e alcançar o nosso moksha,
assim que nós deixarmos a forma humana. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. É para isso que nós cultivamos os conhecimentos e vivemos as nossas vidas. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.